Olá, bem-vindos ao Jornal Cruzeiro do Norte. Hoje teremos mais um assunto polêmico, aulas práticas sobre o estudo do meio. Confere aí. Um assunto que gera muitas discussões entre os educadores e pessoas do meio. As aulas práticas do estudo do meio estão ganhando popularidade entre os professores, mas os alunos realmente sabem o que é isso? Você sabe o que é o estudo do meio? Não. Sim. Sim. Você acha que isso influencia em alguma coisa no aprendizado? Sim, pois as pessoas aprendem melhor desse jeito. Pessoalmente do que num livro. Principalmente a Sorocaba, no caso, que tem muita coisa histórica envolvida. Ela influencia bastante na aprendizagem pelo motivo do qual auxilia no estudo, entendeu? E você está estudando fora da sala, dá, como pode dizer, uma vontade maior, sabe, de estudar. Cada vez que professores e alunos deixam a sala de aula e vão para um ambiente onde este possa lhe proporcionar experiências que lhes sejam interessantes naquele momento. Mas o que você acha que é? Um estudo do meio ambiente. Lugar de alunos é na escola? Sim, e também nas ruas, nos museus e na natureza. É nesses lugares que os alunos observarão cara a cara o que aprendem em sala de aula e, mais do que isso, desenvolverão uma visão própria do mundo. Bom, como educador ao longo destes 27 anos dentro de sala de aula, eu posso dizer que o estudo do meio representa uma das oportunidades mais ricas, né, para se conhecer na prática aquilo que a gente vivencia apenas em sala de aula, na maioria das vezes, né? Ou seja, conhecer a natureza através do giz, da lousa, dos vídeos, do YouTube, da internet, né? É uma coisa. Agora, conhecer em loco, ter um contato efetivo através desse estudo é fundamental para o aprendizado. No meu ponto de vista, o estudo do meio é uma maneira muito mais eficaz no processo do aprendizado. Quando um aluno, uma criança, ela consegue estar em contato com as coisas na prática, isso eu acho que ajuda muito mais na capacidade de assimilação dela, né? Eu acredito que a criança que tem a condição, porque não são todas as escolas, são poucas as escolas que trabalham com isso, mas escolas em que aproveita no processo do aprendizado de forma mais lúdica. Por exemplo, uma criança vai aprender matemática indo num local onde existem óvulos e ela começa a contar ali aquilo que é lúdico, aquela imagem, aquela figura, e o professor vai trazendo, vai melhorando muito. Eu me lembro que meu filho, na época, ele estudou na escola construtivista, e essa escola, era muito voltado para o estudo do meio. E o que acontecia? Ele aprendia as coisas assim. Então ele ia ter aula de biologia, né? Então quando ele ia ter aula de biologia, aí tinha um dia lá que, mãe, você tem que levar uma lula, né? Eu falava, meu Deus, onde eu vou achar uma lula, né? Porque daí eles iam lá, abrir a lula, entender quais eram os tentáculos da lula. O outro grupo levava um outro crustáceo, e assim eles aprendiam coisas que eu observava, até eu já era profissional psicóloga, que ele nunca tinha aprendido em lugar nenhum. O estudo do meio permite que os alunos entrem em contato com certas dimensões da realidade que não estão nos livros. Então, muitas escolas vão fazer visitas por aqui? Sim, a gente recebe visita de muitas escolas. E você acha que essas visitas influenciam de forma positiva a aprendizagem dos alunos, se eles aproveitam mais? Eu acredito que sim, porque a faixa etária que a gente recebe de crianças é de 6 até 12, 13 anos, e adolescentes também. Então eu acredito assim que, por ser um prédio histórico, por ter a biblioteca com os acervos, isso tudo vai influenciar a vida deles no contexto histórico e no contexto literário também dos nossos. Pontos positivos e pontos negativos sobre isso? Então, o que eu identifico como negativo é, às vezes, você já ir para um trabalho de campo e não ter muita teoria sobre aquilo. Por outro lado, é interessante você ir para um estudo do meio, estar envolvido com aquele tema, para você ter mais conhecimento sobre aquilo. Na prática, será que este novo método de estudo é realmente eficaz? Eu acho que a motivação maior à aprendizagem
ela ocorre principalmente quando você associa aquela informação que você está tendo em sala de aula com a sua vivência pessoal, né? Uma coisa é você conhecer um parque através de fotos, a outra coisa é você vivenciar a experiência de estar num parque, de estar caminhando entre as árvores, de estar caminhando entre os animais, de estar verificando em loco essas experiências. Então, a aprendizagem efetiva, ela se dá quando você consegue realmente aliar a prática, né, a prática cotidiana, a vivência cotidiana, a teoria que você aprende em sala de aula. A gente já participou do Estudo do Meio, a gente fez um trekking com a escola na Fazenda Ipanema. Foi bem legal porque a gente aprendeu sobre várias matérias vivendo realmente aquilo, tipo biologia, Geografia, indo na própria vegetação local, na história a gente visitou as ruínas daquela indústria antiga. Geografia a gente aprendeu sobre as rochas também, sedimentares. Aprendemos a usar a bússola. Física, fizemos uns exercícios práticos também. Eu sou 100% a favor de poder ter outras formas pedagógicas para o aprendizado. Eu me recordo que quando eu fiz a formação em psicologia, eu aprendia lá numa aula de psicopatologia, na teoria, esquizofrenia, depressão, estado catatônico. Agora, quando eu olhei para o paciente, eu conseguia identificar. Então eu aprendi o que era um paciente esquizofrênico, quando ele saía da realidade, o que era aquele andar catatônico que é robotizado. Então aquilo amplia muito, muito mais o conhecimento. O estudo do meio é a teoria e a prática aplicada em um só lugar, onde o meio interage com os alunos, assim obtendo uma aprendizagem significativa, melhorando e abrindo conhecimentos, além do cotidiano. Foi esse o programa de hoje. Esperamos ter mostrado e esclarecido as dúvidas de vocês sobre o estudo do meio. Até o próximo programa! Jornal da Manchete.